Todos os anos, mais de 20 bilhões de litros de café são consumidos no mundo. Essa bebida é a segunda mais consumida, atrás apenas da água. Mas você sabe como esse produto chega à sua casa? Veja nesse vídeo todas as etapas do processamento industrial do café, desde a colheita até a embalagem. Afinal, o café não é originário do Brasil. A planta é nativa da região da Etiópia, na África, e ganhou o mundo levada por exploradores, colonizadores e comerciantes. No que se refere ao território brasileiro, o cultivo do café teve início no século XVII, mais precisamente na região norte do país, depois se expandindo para áreas como o Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. Com o tempo, as plantações avançaram em direção ao interior de São Paulo e ao sul de Minas Gerais, regiões que se tornaram referências no cultivo de café. A história do café se confunde com o desenvolvimento econômico do Brasil, já que houve períodos em que esse produto era o principal motor de geração de riqueza. Famílias e impérios rurais surgiram em torno da cafeicultura, levando à criação de cidades e infraestrutura ferroviária para... O Brasil é o maior exportador de café e o segundo maior consumidor mundial, responde por cerca de 13% da produção global, posição que mantém há mais de 150 anos. Os principais estados produtores são Minas Gerais, responsável por cerca de 50% da produção nacional e referência em cafés arábica especiais. Espírito Santo, que lidera na produção de Conilon e cultiva também arábica. São Paulo, tradicional produtor exclusivo de arábica, com o Porto de Santos escoando 2/3 das exportações. Bahia, onde o clima quente favorece tanto o cultivo de arábica nas regiões do Planalto e Cerrado, quanto o de Conilon no sul. Paraná, produtor de arábica adaptado ao clima mais frio e que vem recuperando sua tradição. E Rondônia, cuja produção familiar é voltada exclusivamente para o Conilon. Antes mesmo de chegar o momento da colheita, há a etapa do plantio e dos tratos culturais. As mudas de café geralmente são preparadas em viveiros especializados, onde se selecionam sementes de alta qualidade que irão germinar e dar origem a plantas produtivas. Quando atingem determinado tamanho, são levadas para as lavouras. O local de plantio é escolhido com base em fatores como altitude, clima, tipo de solo e disponibilidade de água. Para o café arábica, por exemplo, terrenos mais elevados e temperaturas amenas são bastante valorizados, pois podem resultar em grãos com aroma e sabor mais refinados. Já o Conilon, ou Robusta, se adapta melhor a regiões mais quentes e de baixa altitude, apresentando maior resistência a pragas, embora com características de sabor diferentes. No campo, os cafeicultores realizam práticas de adubação, irrigação, capina para controle de ervas daninhas e podas de formação e de produção das plantas. Se tudo corre bem durante o ciclo, as plantas florescem e, algum tempo depois, surgem os frutos que, no caso do café, são chamados de cerejas quando estão maduros e com coloração avermelhada ou amarelada. Dependendo da variedade, a colheita costuma acontecer em períodos específicos do ano, variando conforme a região e o clima. Em geral, no Brasil, a safra de café arábica ocorre entre maio e setembro, enquanto o Conilon tem uma safra que pode começar um pouco mais cedo, entre abril e junho. Embora haja variações, existem diferentes métodos de colheita e a escolha de cada um depende do tamanho das lavouras, da disponibilidade de mão de obra e dos objetivos do produtor em relação à qualidade. O chamado colheita seletiva envolve colher manualmente apenas os frutos maduros, de modo a preservar a qualidade do grão. Este processo é mais trabalhoso, porém costuma resultar em cafés de melhor qualidade. Já a colheita de derriça ou strip picking pode ser feita de forma manual ou mecânica, retirando-se todos os frutos dos ramos de uma só vez, independentemente do grau de maturação. É uma forma mais rápida, mas gera maior necessidade de seleção posterior, já que frutos verdes e maduros vêm misturados.
Muitos produtores adotam a colheita semi-mecanizada ou mecanizada em grandes áreas, usando colhedoras que fazem a vibração dos ramos para derrubar os frutos. Grãos maduros, de qualquer modo, seja na seletiva ou na derriça, passam pela etapa de separar impurezas do café antes de enviá-lo para as fases seguintes. Pedrinhas, galhos, folhas e frutos estragados devem ser inados ainda no campo ou logo na chegada do café na fábrica de processamento. Coletados, os frutos vão para o que se chama beneficiamento. Nessa fase, o primeiro passo é a lavagem, cujo objetivo é remover impurezas mais leves e separar os frutos que boiam, geralmente defeituosos ou com menor densidade. Existem três principais métodos de preparo do café: o natural, o cereja descascado, também conhecido como lavado, e o café lavado. No método natural, os grãos são secos com a casca ainda presa ao fruto. No cereja descascado, retira-se a casca e parte da mucilagem, mas não se faz fermentação completa como no método totalmente lavado. Já no café lavado, retira-se não apenas a casca, mas também toda a mucilagem por fermentação e subsequente lavagem. Depois vem a secagem dos grãos. Em propriedades menores, é comum ver terreiros, locais planos onde os frutos do café são espalhados, envolvidos ao sol para retirar a umidade. Gradativamente, em fazendas de maior porte, existem terreiros extensos e fornos ou secadores mecânicos que aceleram o processo. O cuidado com a temperatura e com o manuseio é essencial, pois secar demais ou aquecer em excesso pode prejudicar a qualidade. O objetivo é chegar a um teor de umidade adequado em torno de 10 a 12% que permita estocar o café sem que ele estrague ou perca características de sabor. Após atingir o nível de umidade recomendado, os grãos ainda precisam passar por um período de repouso. Armazená-los em grandes depósitos de madeira com boa ventilação ajuda na estabilização, o que confere homogeneidade ao lote e reduz riscos de formação de fungos. Em seguida, Os grãos passam por uma etapa chamada rebenefício, que serve para padronizar o café antes de sua torra. Aqui, remove-se a casca seca e realiza-se a classificação dos grãos quanto ao tamanho, cor e outras características. A classificação é importante, pois influencia o valor de mercado e o tipo de blend que será elaborado pelas torrefações. Alguns cafés com menos defeitos e perfil sensorial superior são destinados a linhas especiais, enquanto os de qualidade intermediária vão para linhas tradicionais no mercado interno. Agora é a hora da torrefação. A torrefação é uma das etapas mais relevantes no processo de fabricação, pois é nela que o grão cru verde sofre reações químicas e físicas, adquirindo aroma, cor e sabor característicos do café torrado. O objetivo é aquecer os grãos a temperaturas que podem variar entre 180 graus Celsius e 240 graus Celsius, por um tempo que costuma ficar entre 8 e 15 minutos. No começo, os grãos liberam umidade interna e começam a escurecer, passando por uma mudança de cor que vai do verde para o amarelado, depois para marrom claro e, por fim, para tons mais escuros. Durante esse processo, ocorrem as reações de Maillard e a caramelização de açúcares, responsáveis pelo desenvolvimento do sabor e do aroma. Em determinado momento, escuta-se o chamado primeiro craque, uma espécie de estalo, que indica que os grãos se expandiram e liberaram gases internos. Existe também o segundo craque, que ocorre em torras mais escuras. Quanto mais escuro o ponto de torra, mais se sobressaem sabores de amargor e tostados. No Brasil, para o café comercial, muitas indústrias optam por torras de média a escura, resultando naquele café de cor marrom profundo. Enquanto isso, cafeterias especializadas podem oferecer torras mais claras de acordo com o perfil de cada lote. O controle de qualidade é constante na torra. Profissionais chamados de mestres de torra monitoram a temperatura e o tempo, além de realizarem provas de xícara
ou cupping para avaliar o resultado final do produto torrado. Então, o café passa por um resfriamento rápido, normalmente com ar ou água, a fim de interromper o processo térmico e evitar que os grãos queimem por excesso de calor residual. Depois de frio, o café segue para a próxima etapa: moagem ou empacotamento em grãos inteiros, dependendo do destino. Boa parte do café comercializado no Brasil é vendido moído. Após a torra e o resfriamento, os grãos vão para moinhos industriais que realizam a trituração em diferentes granulometrias. A granulometria do pó interfere no método de preparo. Depois que o café é torrado e moído, vem a etapa da embalagem. Na indústria, a etapa de embalagem é altamente mecanizada e utiliza equipamentos com grande capacidade de produção. O café chega às máquinas através de sistemas de transporte interno e cada tipo de embalagem segue uma linha específica. No empacotamento a vácuo, o ar é removido antes do fechamento do pacote, prolongando a validade e mantendo o sabor e o aroma do café por mais tempo. Já no outro formato de embalagem, é conhecida por formar aquelas embalagens com costuras centrais ou laterais, chamadas de almofadas. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.